E por que eu falei isso? Porque agora vamos falar sobre o acesso à educação pública de qualidade, que, aliás, é um direito fundamental para todos os cidadãos brasileiros, independentemente das condições financeiras e localização de suas moradias. Entretanto, ainda hoje, diversas famílias enfrentam desafios para garantir a permanência de seus filhos na escola, como a distância, por exemplo, até o estabelecimento de ensino, a escassez de professores em sala de aula, além das dificuldades relacionadas ao transporte escolar. Para discutir sobre esse tema, no nosso Fala Defensor de hoje, eu vou conversar via live, já está comigo aqui, aparecendo aqui no nosso telão, com a defensora pública, doutora Bruna Cavalcante. Estava com saudade, nunca mais nós tínhamos falado aqui com a doutora Bruna quando eu estava por aqui, né, doutora Bruna? Seja bem-vinda mais uma vez. Ela é defensora pública e a gente quer saber com a defensora exatamente sobre isso, né? A família tem direito de escolher qual escola pública a criança vai frequentar? Doutora Bruna, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar aqui, né, conversando com vocês, com a população, sobre esse tema que realmente é tão importante, né? Afinal de contas, a educação é um direito social e, mais do que isso, é um direito fundamental. E quando a gente pensa em criança e adolescente, aí é que se torna, se existe um direito mais fundamental ainda, aí é que esse direito realmente precisa ser garantido. Muitos pais e mães, de fato, têm essa dúvida, né, de se, eu posso escolher, meu filho vai estudar na escola pública, mas eu posso escolher qual é a escola? O que se pensa, né, para a garantia do acesso à educação? A gente sabe que a lei, né, ela prevê a maior proteção possível para o público infanto-juvenil e, em razão disso, determina que a escola que a criança vai estudar é aquela que se localize mais próxima da sua residência, né? Então, às vezes, o pai ou a mãe quer matricular em uma escola que fique mais distante, mas porque acha ou ouve dizer que aquela escola ali, digamos, seja melhor, tem melhores professores, mas a garantia mesmo para facilitar o acesso à educação é aquela escola que se localize mais próxima da residência. Né? Existe um projeto de lei bem interessante que está tramitando no Congresso Nacional, que amplia essa garantia para não somente a escola mais próxima da residência, mas visando as dinâmicas familiares, né, de hoje em dia, em que muita gente trabalha fora, para garantir que, se não for a mais próxima da casa, que seja a mais próxima do trabalho do pai, da mãe ou do responsável legal por aquela criança. Né? Isso é bem interessante, eu acredito que a casa aprovada vai facilitar a vida dessas pessoas. Excelente informação que está tramitando, então espero que os nossos queridos legisladores tenham a sensibilidade de aprovar esse projeto, que é maravilhoso. Muito bem lembrado, excelente prestação de serviço, doutora Bruna. Doutora Bruna, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo com a gente. Vamos ver então a primeira pergunta de hoje, para quem pergunta a doutora Bruna Cavalcante, é a Madalena Freitas. Ela pergunta o seguinte: doutora Bruna, meus filhos foram matriculados em escolas diferentes e muito distantes de onde moramos. Isso tem me prejudicado no trabalho, pois tenho me atrasado. Existe algo que eu possa fazer, doutora? Existe sim, veja só. Primeira questão, né? Ela está colocando que os filhos foram matriculados em escolas diferentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, enfim, todo o sistema que protege e garante o acesso à educação, diz o seguinte, que os irmãos, os grupos de irmãos que estejam na mesma etapa de ensino, ou seja, por exemplo, está todo mundo no ensino médio, está todo mundo no ensino fundamental, eles têm garantia de serem matriculados na mesma escola. Porém, o que pode acontecer? Pode acontecer em razão da divisão de atribuições, né, como hoje em dia o mais comum da gente ver, o município garantir o acesso ao ensino fundamental e o Estado garantir o ensino médio. Por conta disso, pode haver, de fato, a necessidade de se matricular em escolas diferentes. Nesse caso, o que é que precisa ser feito? Precisa haver uma comunicação, né, dessa mãe, junto com as secretarias de educação ou a gerência regional de educação, para que informe, né, a localização geográfica de sua residência e se torne, a gente consiga fazer a matrícula nas instituições mais próximas, em que ambas fiquem próximas da residência. A gente sabe que, nesse caso, não vai ser possível matricular na mesma escola, mas se os filhos estão na mesma etapa de ensino, por exemplo, um está no 6º ano, o outro está no 8º ano, a obrigação é de que seja garantida a matrícula de ambos na mesma escola e, preferencialmente, que essa escola seja a mais próxima da sua residência possível.
Perfeito, certo? excelente. Muito bem, doutora Bruna, bem explicado e bem didático, como sempre. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Quem participa com a gente no Fala Defensor, perguntando à defensora pública, doutora Bruna Cavalcante, é a Fabiana Carla. E ela pergunta o seguinte, doutora, meu filho tem autismo e gostaria de matriculá-lo na escola próxima de casa, mas a direção afirma que não tem estrutura para recebê-lo. Ela tem direito de negar a matrícula? Interessantíssima essa pergunta, né? Porque de forma alguma a criança com autismo, a criança com outra deficiência, ela deve ser incluída na educação regular. É uma garantia que ela tem e é uma forma de a gente incluir e permitir a participação dessa criança dentro da sua comunidade, né? Então, a lei determina que a criança que esteja no espectro autista, seja matriculada no ensino regular e ainda que o poder público disponibilize não somente o acesso à escola, mas que esse acesso seja de fato eficaz, ou seja, junto com o professor auxiliar e ainda, se for o caso de ser necessário, que haja um cuidador específico para aquela criança durante toda a sua permanência na sala de aula. Negar o acesso de criança com autismo, seja na escola pública, seja na escola particular, é crime, inclusive, né? E aí a direção pode ser passível de punição com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, é preciso se ligar, né, estar atento a isso, porque é garantia das crianças que têm alguma neurotipicidade de frequentarem normalmente a escola junto com as outras crianças, né, e aí conviverem e estudarem e fazerem as coisas de acordo com eventuais alguma limitação, alguma coisa que tenha, mas adaptada à sua realidade, porém dentro da educação regular. Perfeito, doutora Bruna. Importantíssimo essas informações que a gente traz aqui no Fala Defensor como prestação de serviço para que as mamães e papais entendam os seus direitos, busquem-os, né? E se caso tiverem dificuldades, a Defensoria Pública está à disposição para dar esse auxílio jurídico, se assim for necessário. Doutora Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vinda sempre aqui ao nosso Fala Defensor. Mais uma vez, parabéns, bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. A gente que agradece pelo espaço, Wilson. Conte conosco, a Defensoria sempre de portas abertas para a população e para o seu programa que é tão importante e leva tanta informação de qualidade. Até mais. Muito obrigado, doutora Bruna. Boa Páscoa para a senhora e para a sua família também. Muito obrigado pela participação no Fala Defensor. Prestação de serviço pura aqui no Fenômeno. Fique alerta, tá?